3 minutos. Gente amada do meu coração, a paz. Hoje eu quero falar pra você uma das palavras que eu mais amo da Escritura, uma das histórias que mais marcam a minha vida. Uma história que mostra o tamanho do cuidado e do poder do Deus que a gente serve. Muita gente olha pra Deus como um sanguinário, porque muita gente foi morta no Velho Testamento. Eu olho diferente, eu olho como um Deus zeloso, um pai que protege os seus filhos, um pai que protege, um pai que guarda, um pai que livra, um pai que ouve a oração dos filhos. Eu fico impressionado com, por exemplo, agora a gente chegou aqui, né, em Aracaju, e eu fui procurar no Trivago, um hotelzinho barato, e eu achei esse por R$126. Aí eu falei, tá bom, para 3 pessoas, né? Aí quando eu cheguei, falei, nossa, mas que estranho, porque tava todos os hotéis tipo R$300, 320, 330. Eu falei, não, tá muito caro isso aí. Aí esse hotel 120, eu falei, nossa, por que tá barato assim? Quando eu fui ver, o quarto disponível era o quarto 666. O quarto 666. Aí o cara, na hora de fazer o check-in, falou, olha, mas eu não sei se o senhor se importa, mas o quarto que o senhor tá é o 666. Falei, moço, manda eu no meio dos diabos, porque o anjo do Senhor acampa ao meu redor e me livra. E é aqui que está o grande foco da palavra de hoje. Salmo 34, verso 7. Preste atenção! Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao nosso derredor e nos livra. Olha que interessante. 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, ele diz assim: sede sóbrios. Sóbrio é vigilante, é sábio, vigilante. É o contrário de bêbado. Bêbado é ébrio. Sóbrio é o contrário de bêbado, o contrário do ébrio. É aquele cara que está focado, vigilante. Sejam vigilantes, sóbrios. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor. Eu vou corrigir aqui porque eu falei que hoje acampa ao nosso derredor. Eu errei. É redor. Eu vou explicar. Eu não gosto de errar, mas errar é humano, né? Tô aqui para errar também. O diabo anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem ele possa tragar. Então, por onde você vai, por onde você anda, existe uma influência do diabo, uma opressão, um ataque maldito te cercando para encontrar uma brecha, para através dessa brecha ele poder atacar a tua vida. O que é uma brecha? Brecha é um pecado? Não necessariamente. Quando você erra, quando você comete um erro, o Espírito Santo automaticamente grita no teu coração, dizendo para você, olha que o que você fez está errado. Nenhum de nós que tem o Espírito Santo no coração erra sem querer. Isso não existe. Isso não existe. Você pode ignorar essa voz e insistir no erro, mas sempre o Espírito Santo grita. Então não venha querer dizer que você é inocentezinho. Então, na verdade, a brecha é o pecado que você ignora a voz do Espírito Santo e você insiste naquilo. Uma coisa é eu desobedecer o Espírito Santo, por exemplo, é falar um palavrão, falei uma palavra feia, ou eu assisti um filme que eu não deveria, ou eu fiz uma fofoca que eu não deveria, ou eu, sei lá, xinguei alguém na rua, errei, puxa vida, tropecei. O Espírito Santo me traz de volta dizendo, não é por aí, e aí então esse sentimento gerado pelo Espírito Santo é o arrependimento. Então o arrependimento vem, né, como consequência ali da voz do Espírito dizendo para você, você errou. Nesse momento, o arrependimento é uma prova de que você é cheio do Espírito Santo e por isso você confessa o seu pecado, ok? 1 João capítulo 1, verso 9 diz que quando nós pecamos, nós confessamos a Deus porque somos perdoados. Não confunda aqui. Presta atenção no que eu vou te falar. Você não confessa a Deus pedindo perdão. Porque o perdão não é adquirido por esforço, ok? O perdão de Deus é graça. A graça é imerecida. Então tem gente que acha que será perdoada por Deus porque ela vai rezar um tanto de Ave Marias, ou porque ela vai pagar uma penitência, ou porque ela vai ficar no quarto ajoelhando pedindo perdão a Deus. Eu não estou falando aqui de católicos, eu estou falando de católicos evangélicos. Se você acha que o perdão é obtido mediante esforço, você está anulando a graça. A graça me diz o quê? Que Jesus Cristo já me perdoou na cruz, Jesus Cristo já pagou os meus pecados, Jesus Cristo já morreu pelos meus pecados e a minha velha criatura morreu junto.
Hoje eu sou justificado pela fé. Isso está em Romanos 5:1. Então o arrependimento é um sentimento daquele que foi perdoado, e não um sentimento daquele que vai pedir perdão para ser perdoado. Você não confessa para comprar o perdão, você confessa por quê? Porque o Espírito Santo de Deus te revela que você já foi perdoado em Cristo Jesus. E isso constrange. Vocês estão entendendo? Esse sentimento de arrependimento que me faz entender e crer e lembrar que eu já fui perdoado, e por isso meu coração é constrangido a mudar de caminho, não é por medo do inferno, mas é porque eu já fui liberto dele. Não é para obter o perdão de Deus, mas porque eu já fui perdoado e eu quero andar debaixo da obediência. Por isso você confessa os seus pecados a Deus. Não é um negócio de ficar implorando até comprar o perdão de Deus. Isso é esforço humano, isso não é graça. Então isso não é brecha. O que é a brecha? A brecha é quando você tropeça e você permanece naquele erro, insistindo naquele erro, e aí Deus te gritando aos ouvidos, e Deus falando que está errado, e Deus insistindo que está errado, e você continua insistindo naquele erro, e aí Deus usa a Bíblia, aí Deus usa o Espírito Santo, aí Deus usa profetas, aí Deus usa pessoas, e aí de repente a casa cai. E aí você fala, ai Deus, eu errei, por que eu estou colhendo isso? Porque você foi anta, porque o Espírito Santo já está gritando faz muitos dias. Deus já está falando faz muito tempo. Toma. Isso sim é uma... Tem alguém me ligando, pelo amor de Deus. Isso sim é uma brecha. A brecha é o pecado cometido e insistido, ok? Entendeu isso? Brecha não é um pecado cometido. Brecha é um pecado cometido e insistido. Aí você abre a brecha, aí Satanás tem legalidade para tocar a tua vida. Não é uma questão de Deus foi falho. Não, mas Deus é justo. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Se você comete um pecado e confessa o pecado a Deus, não tem brecha aberta. Mas se você comete um pecado e insiste nesse pecado e tenta esconder de todo mundo, você está abrindo as portas para que Satanás entre na sua vida e faça a festa que ele quiser. Então, antes de eu continuar, vamos fechar os olhinhos agora, você junto comigo, e vamos confessar os nossos pecados a Deus, e Ele vai derramar o sangue de Cristo. Nós vamos invocar o sangue derramado, ok? Corrigindo aqui os tempos verbais. Ele vai invocar o sangue derramado, que já foi na cruz, e as brechas serão fechadas. Senhor Jesus, em seu nome, Pai, eu oro agora por minha vida e pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo. Pai, qualquer um de nós que tenha cometido algum pecado, agora, Senhor, na mente mesmo, eles vão confessar ao Senhor o que eles fizeram. Seja algo grave, seja algo simples ou algo grave, confesse agora, conta para Deus, Pai, eu fiz isso e eu me arrependo. Pai, eu fiz isso e eu não queria ter feito. Pai, eu fiz isso e estou me sentindo acusado e sujo e indigno. Senhor, que o sangue de Jesus venha agora nos purificar, como diz a sua palavra. Se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica. E a sua palavra também diz no profeta Isaías, capítulo 43, no verso 25, que o Senhor apaga os nossos pecados e deles não se lembra. Satanás perde todo o direito de acusação e a nossa consciência também, porque tem gente que, Pai, aqui tem gente que a consciência acusa. A partir do momento que o pecado é confessado, está esquecido. Que o Senhor derrame sobre nós agora essa sensação de perdão. E não só uma sensação, mas, Pai, que nós possamos crer. Porque fé não é sentir, fé é crer. Nós cremos que fomos perdoados. Eu não preciso nem sentir que eu fui. Eu creio porque o Senhor já disse. Brechas estão fechadas, em nome de Jesus. Brechas estão fechadas agora, em nome de Jesus. Muito bem, eu estou falando que Satanás ele anda ao nosso derredor, mas o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Há uma discussão muito grande. Quando que a Bíblia, no Velho Testamento, traz anjo do Senhor como sendo um ser celestial, que existe o anjo, né? Que ele é enviado por Deus. Em alguns momentos, esse anjo do Senhor era o próprio Jesus. É o que a gente chama na teologia de teofania. Alguns momentos, esse anjo, que a Bíblia diz anjo do Senhor, era o próprio Jesus, assumindo uma forma corpórea, visível para poder estar aqui nessa terra. Porque Deus é espírito e Deus não dá para enxergar. Então, para vir até a terra, ele assume um corpo. Por isso que Jesus é Deus em forma humana, ok? Não confundam. Mas em alguns momentos no Velho Testamento, Jesus apareceu.
Vários momentos. Quando você for ler, por exemplo, a passagem de Gideão, quem conversa com Gideão é o próprio Jesus. Ele recebe adoração. Anjos não recebem adoração, mas você vai ver alguns anjos no Velho Testamento recebendo adoração. Esses anjos que aceitavam ser adorados era o próprio Jesus, porque Deus não divide a sua glória. Você não pode adorar Maria, você não pode adorar a estátua, você não pode adorar seu pastor, você não pode adorar padres, você não pode adorar. As pessoas não recebem adoração, anjos não recebem adoração. João, o apóstolo João, ele cai de joelho diante de um anjo, o anjo levanta, João fala, João, não faça isso, somos conservos. Pessoas caíam aos pés de Paulo, aos pés de Pedro, e eles levantavam dizendo, não se ajoelhe diante de nós, somos irmãos. O anjo não fala irmãos, o anjo fala conservo, tá? Só corrigindo aqui. Agora, havia um anjo no Velho Testamento que ele recebia adoração. Esse anjo recebia adoração por quê? Porque era uma representação do próprio Jesus. Jesus não é anjo. Tá? A palavra anjo significa mensageiro. Por isso que quando você vai ler na Bíblia, ela pode dizer anjo, Jesus, anjo mesmo, esse ser celestial. E no Apocalipse, por exemplo, quando fala carta ao anjo da igreja, é o pastor. Porque a palavra anjo significa mensageiro. Então o pastor, hoje eu estou sendo um anjo de Deus na vida de vocês. Em que sentido? Eu estou sendo um mensageiro da palavra de Deus para vocês. Tá acompanhando? Então, esse anjo do Salmo 34, verso 7, há quem diga que é o próprio Jesus. Eu não creio que seja. Por quê? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, no Salmo 34, acampa ao nosso redor. E o diabo ao nosso derredor. Porém, Jesus diz em João 14 que ele enviaria o Consolador, para que o Consolador não nos deixasse órfãos e para que ele estivesse conosco. Então Jesus se mostra Deus também na forma do Espírito Santo habitando em nós. Então se Jesus habita em mim, ele não está do meu lado, ele está em mim. 1 Coríntios 6 diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em mim e ao mesmo tempo eu habito nele. Salmo 91. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Então eu habito em Deus e Deus habita em mim. Então o anjo do Senhor que acampa ao meu redor não é Jesus. Eu creio que o anjo do Senhor que acampa ao meu redor é como se fossem anjos da guarda. Pode ser? Eu não gosto de dar esse nome porque algumas pessoas entendem que o anjo da guarda é um anjo que Deus tem para mim. Né? Eu não creio nisso, eu não creio que é um anjo pessoal para mim. Eu creio que Deus manda anjos, vários, quem estiver mais perto. Porque na verdade a gente está em vantagem. Se você for ler Apocalipse 12, diz que Satanás ele levou 1/3 dos anjos. Ou seja, os outros 2/3 continuam fiéis a Deus. Então para cada demônio tem 2 anjos, então a gente já está na maioria. Entendendo tudo isso que eu quis dizer sobre o cuidado que Deus tem e sobre ele enviar anjos para nos guardar, vem a dúvida. Até que ponto vai o poder de um anjo? Até que ponto vai a influência de um anjo na minha vida? Até que ponto eu posso me sentir seguro sabendo que o Senhor tem anjos, né? Salmo 91 fala, aos anjos ele dará ordens ao teu respeito para que te guardem. Até que ponto um anjo me guarda? Né? Qual é o tamanho dessa segurança que eu posso ter? Depois de ouvir o que eu vou te falar hoje, gasguei. Não tem água, não? Acho que tem água. Tem não. Tem coca, mas não quero coca. O anjo do Senhor, ele... Qual que é o limite, né? Até onde vai? É mais ou menos isso que eu quero ler com vocês hoje. Isaías 36. Nossa, dói as costas de fazer aqui no banco do carro. Vamos junto? Vamos lá? Quanto tempo deu a introdução? Nossa, a introdução foi 15 minutos. Tá bom, amém. No 14º ano do reinado de Ezequias. Gente, vocês estão curtindo, compartilhando e marcando alguém? Porque se você estiver assistindo, já é o 10º vídeo que você vê, você não compartilha, você não curte, você não marca ninguém. Para de ser egoísta. Divide a benção. E eu não tô falando por causa de mim, tô falando por causa da palavra, né? Que Deus usa a mula, Deus usa o hipopótamo aqui, tá tudo certo. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, o rei da Assíria, Senaqueribe, ok? Então, ó, o rei de Israel era Ezequias, e vem Senaqueribe, o rei da Síria. É o inimigo. Não é Síria, é a Síria. E ele atacou as cidades de Judá e conquistou Judá. Judá é a parte do sul, é o reino sul, tá? O reino norte é o reino de Israel, o reino sul é o reino de Judá. E ele atacou a cidade de Judá e conquistou. Então o rei da Síria enviou da cidade de Laquis é uma cidade lá da Síria, o seu comandante-chefe, junto com um grande exército, para ameaçar o rei Ezequias em Jerusalém. Então aqui a situação é a seguinte: o reino de Judá, que estava debaixo do reinado de Ezequias, estava semi-destruído.
E um inimigo muito poderoso chegou para ameaçar. Eu vou contar essa história, a aplicação literal, mas você traga isso para a sua vida. Você, nesse caso, é o reino de Judá. O inimigo, nesse caso, é o problema que está chegando na sua vida. É um problema de saúde? Não sei. É um problema de carência? Pode ser. É um problema que você está enfrentando com seus filhos? Pode ser também. É um desemprego? É um sonho em casar? É alguma afronta? É medo, é dificuldade, eu não sei qual é. Eu sofro muitas afrontas. Às vezes eu me abro no Facebook e até me exponho, mas tem coisas piores até. Não sei qual é a sua, mas é algum problema desse. Então veio o inimigo, e não só ele era muito mais poderoso, como ele veio, e olha o que a Bíblia diz: os assírios pararam do lado de fora da cidade e ficaram provocando eles. Olha aqui, verso 3 de Isaías 36. Esses são os oficiais que saíram a encontro dos inimigos. Saiu Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador. Então o rei Ezequias mandou 3 grandes representantes dele para falar com o inimigo. Então eles estavam no muro, ok? Eles estavam em cima do muro, os inimigos estavam embaixo do muro e eles estavam conversando entre eles. O porta-voz do rei assírio disse assim: digam a Ezequias que assim diz o rei da Assíria, o rei Senaqueribe: no que vocês confiam? Em quem vocês tanta segurança têm? E aqui está um grande ensino. O rei de Israel, ele não estava confiando em Deus. Ele foi pedir ajuda para os egípcios. O Egito, na figura do Velho Testamento, é uma figura do mundo. Toda vez que você vê o povo de Israel descendo para o Egito para pedir ajuda, é o ser humano confiar nas ajudas que o mundo dá. Toda vez que você vê, por exemplo, a Bíblia falando: tiramos vocês do Egito, te tirei do Egito, é uma figura de Deus te tirando do sistema do mundo. O Egito é uma figura do sistema do mundo. Nesse momento em que ele passou um perigo, que o rei passou o perigo, a primeira reação dele não foi orar, não foi buscar a Deus, foi buscar ajuda no sistema mundano. O sistema mundano é você confiar mais em pessoas do que em Deus. E aqui fica um ensino muito grande para a sua vida. Quando você for ameaçado, ou quando você se vê diante de um problema muito grande, algo muito grave, uma situação de pânico, não corra para pessoas. Em primeiro lugar, não é mandar mensagem para mim, para o seu pastor, para o seu marido, para sua esposa, para o seu líder, para o seu padre, ou para, sei lá. Não estou falando para você não fazer isso. Eu estou dizendo para você não fazer isso. Não seja a sua primeira atitude fazer isso. Porque na hora do pânico, a criança corre na mãe, porque a mãe é o maior receptáculo de segurança que ela tem. Quando ela acontece alguma coisa, ela corre para debaixo da saia da mãe, porque ela vê na mãe, normalmente, né? Estou dizendo normalmente, há exceções, mas normalmente ela vê na mãe como o máximo da segurança dela. Deus, ele quer que você olhe para ele como essa criança olha para a mãe. Não que Deus é uma mulher, né? Enfim, entenda as analogias que eu estou querendo fazer. Em primeiro lugar, na aflição, você clame a Deus. Em primeiro lugar, corra para Deus. Deu um problema, primeiro ora, primeiro clama, primeiro entrega. A pessoa para quem você corre, o primeiro ato, demonstra em quem você confia. Demonstra em quem você confia. Eu vejo pessoas que quando elas têm algum problema, antes de orar, elas já mandam mensagem para mim. Ai, Dani, ore por mim. Óbvio que eu vou orar por você, com o maior amor do mundo. Eu tô aqui para isso. Mas você já orou? Você buscou a Deus? Porque a minha oração, baby, não é mais poderosa que a sua. Eu não sou mais íntimo de Deus do que você. Eu não tô mais perto dele. Sabe? Tira essa idolatria gospel da sua cabeça. Por causa de você é que existem os ídolozinhos. Os ídolozinhos gospels existem porque você idolatra. Então, o primeiro lugar para onde você tem que correr é o colo de Deus. E aqui é interessante porque o inimigo, sendo uma figura do diabo, chegou zombando, falando assim: ué, por que vocês não se entregaram ainda? Porque, na verdade, o rei Senaqueribe, ele ameaçou Israel e Israel não se entregou. Por quê? Porque a primeira confiança do rei foi pedir ajuda para o Egito. Ah, vai te catar. Então é como se você recebesse um problema e você encarasse o problema, o que está certo, mas usando atributos humanos, confiando em seres humanos, confiando na sua força. Vou sair para viajar, por exemplo, 1.000 quilômetros. Vou dar um exemplo. Estou aqui em Aracaju. Preciso voltar para Brasília, mas depois voltar para Taubaté. São 2.000 quilômetros. Aí alguém chega para mim: Dani, você vai pegar essa estrada? Aí eu falo: tranquilo, deixa comigo que eu sei dirigir. Eu estou confiando em mim.
Eu estou encarando o problema com a confiança na pessoa errada. Eu tenho que dizer, vou encarar essa estrada, por quê? Porque o Senhor Jesus está comigo, porque Deus me guarda, porque Ele envia anjos no caminho. Aí sim, eu estou pegando, estou encarando a situação, mas debaixo da autoridade daquele que pode todas as coisas. É diferente. É diferente do cara que se acha, da mulher que se acha. Não, eu confio na minha capacidade, na minha inteligência, nos meus contatos. Como é que você vai ser? Você confia que você vai ser chamado para a fábrica? Confio. Por quê? Porque eu conheço alguém lá dentro. Não. Em primeiro lugar, porque você confia no Senhor. Mas olha que interessante. O próprio rei do Egito, desculpa, falei besteira. O próprio enviado do rei Senaqueribe começou a provocar o rei. Quando eu digo provocar o rei, é porque os representantes estavam sendo como a figura do rei, né? Vocês estão entendendo isso? Então, o representante do rei Senaqueribe estava provocando os representantes do rei Ezequias, de Israel, dizendo assim: no que vocês estão confiando tanto para vocês ficarem aí sem se entregar? Vocês acham que vocês têm algum tipo de experiência? Em quem vocês estão confiando para vocês encararem a gente desse jeito? Olha a provocação dele aqui no verso 6. Vocês estão confiando no Egito? Se você se apoiar no Egito, o Egito é como uma vara que quebra sobre o peso e fura a mão de quem apoia nele. Em outras palavras, meu Deus, que palavra forte. Ele está falando assim, o Egito, além de ser fraco, é traidor. O junco é como se fosse uma cana de açúcar, só que quando você quebra, fica aquela fisga no chão, né? E aí ele tá falando, se você se apoiar no Egito, além dele quebrar e não te sustentar, ele ainda vai furar tua mão. Em outras palavras, o Egito não vai te ajudar contra nós e ele ainda vai te trair. Então, meu amigo, confiar numa pessoa que não é cheia do Espírito Santo, e aqui agora Deus está me falando sobre relacionamentos, isso aqui é julgo desigual. É você pegar o teu coração e colocar na mão de alguém que não colocou o dele na mão de Deus. A pessoa não é apoio para você. No aperto, ela não vai orar por você. No perigo, ela não vai te trazer palavra de confiança. Ela vai querer fazer sexo com você antes da hora. Ela vai querer te levar em lugares que você não deveria frequentar. Ela vai querer te fazer coisas, casais que eu vejo hoje. Eu vou falar e quero que se dane. Casal mandando mensagem pra mim, tendo crises. Por quê? Porque o cara força a mulher a ter sexo anal. Mano, sexo anal é abominação, velho. Tá lá, 1 Coríntios 6, é abominação. Aí você, o que acontece? O seu casamento hoje é uma porcaria, que em nome de Jesus não seja, mas muito provavelmente sabe por quê? Porque no namoro, Deus gritou e você não deu bola. Então eu estou falando aqui, se você é casado, o assunto é outro, mas se você é solteiro ou namorando, alô! Relacionamento com quem não tem o coração entregue a Deus é apoiar no Egito. A cana quebra e ainda fura tua mão. Enfim. Que raiva ter que falar isso. Gente, que raiva ter que ensinar o básico. Sabe o que me cansa? Tem que ensinar a Bíblia para a própria igreja. Meu Jesus, devia ser básico você saber disso. Como que você vai confiar em alguém que vai amar você, e você imperfeito ou imperfeita, e essa pessoa não consegue amar Jesus que é perfeito? Como é que se ele não consegue amar Jesus e entregar a vida para Jesus, como é que vai entregar para você? Mula, sem cabeça, curupira. Continua aqui. Não tem nada a ver, o assunto não é esse. Aí ele continua provocando o rei aqui, dizendo assim, talvez você diga, não, eu confio no Senhor Deus. Olha que loucura. Gente, um pouquinho antes disso, para não atacar Israel, o rei Senaqueribe da Síria cobrou um pedágio, uma multa, sei lá, como é que eu falo? Cobrou um dinheiro do rei de Israel. Sabe quanto? 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Só para você ter uma ideia, um talento é por volta de 40 quilos. 300 talentos de prata dá mais ou menos 12 mil quilos. 12 toneladas. E 30 talentos de ouro dá mais ou menos 1 tonelada e 200 quilos. É 43 quilos, na verdade, um talento. Então eu tô arredondando. Então o rei de Israel pagou para o rei da Síria, para não ser atacado, ele pagou para ele o quê? 12 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Só que sabe de onde que ele tirou isso? Das portas do templo. O templo que era de Deus, ele pegou as coisas santas para se defender. Ele entregou. Ele falou assim, pega o ouro de Deus e entrega. Sabe o que é isso que Deus está me falando aqui? Nossa, cara, que loucura. Eu não era desse jeito enfim, tá ouvindo as vozes assim. Você, para manter um relacionamento, ou para você manter, e eu não tô falando aqui só relacionamento amoroso, não, o seu chefe chega e conta uma piadinha errada
pornográfica, só falando baixaria, e você chora de rir porque você não quer deixar de ser aceito. Você está vendendo valores celestiais em troca de uma segurança falsa. Isso é pegar o ouro do templo e entregar para o inimigo. É exatamente isso. É você vender valores celestiais em troca de algum tipo de benefício pessoal. Gente, você nunca vai na sua vida precisar desobedecer para receber algum tipo de bênção. Nunca faça isso. Você não precisa disso. O Senhor Jesus, ele vai te guardar, ele vai te sustentar, ele vai te honrar, ele vai te promover, ele vai cuidar da sua vida sem que você precise desobedecer. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Um testemunho muito bonitinho. Uma vez um rapaz chamado Emerson, um amado, irmão amado, gosto demais dele e da esposa dele, a Ju. Eu não pedi, ele fez isso porque ele quis, ok? Eu não pedi, eu não peço, não pedirei. Tenho horror de fazer trocas financeiras. Esse ministério é abençoado por quem sente no coração. Eu nunca vou cobrar. Mas ele fez um voto a Deus, dizendo, Dani, eu quero abrir uma empresa, alguma coisa do tipo de elétrica, sabe? De reparos elétricos, eletricista, né? Não sei detalhes. E 10% do que eu faturar na empresa, eu quero abençoar a sua vida, porque você abençoa muito a minha. Ele fez um voto a Deus. Ele fez. Eu não falei nada. Ele fez. Tem nada a ver de dízimo. Eu não creio no dízimo de Malaquias 3. Não creio. Isso não serve para a igreja. Ele fez um voto. Aí, passou alguns tempo, ele me mandou uma mensagem falando, pastor, tô com um problema. A minha filha tem um plano médico que custa, eu acho que era R$280 ou 380, não me lembro, era por aí. Acho que era 280. E esse mês, eu recebi R$2.800 na empresa. Ou seja, o valor do voto é exatamente o mesmo valor do plano médico da minha bebê. Só que eu não tenho condições de cumprir o voto e fazer o plano médico. Eu vou ter que escolher um ou outro. O que eu faço? Falei, bicho, que sacanagem você perguntar isso pra mim. É sacanagem. Óbvio que eu vou falar pra você pagar o plano médico da criança. Óbvio. Na mesma hora. Pague o plano médico da criança, pelo amor de Deus. E desliguei o telefone. Na hora vem Deus, mas Deus veio trucidando a minha mente. Falando assim, Daniel, primeiro lugar é cumprimento do voto. Você faça ele cumprir o voto e você paga o plano médico da menina. Sendo assim, ele cumpre o voto e a menina não fica sem plano médico. Falei, Senhor, o senhor tem razão, me perdoa. Eu fui idiota, eu agi impulsivamente. Aí eu fui lá, liguei pra ele e falei assim, amado, é o seguinte, falei com Deus e olha, Deus cumpre o voto. Mas eu não disse pra ele que eu iria pagar o plano médico da menina. Por quê? Porque eu não queria que ele cumprisse o voto confiando no que eu faria. Porque a confiança dele não é em mim, a confiança dele é em Deus. Vocês estão acompanhando? Eu tô dando para vocês princípios profundíssimos. Não sei se existe essa palavra. Profundíssimos da palavra de Deus. E ele falou assim, pastor, eu já tinha decidido, eu ia fazer isso mesmo, eu vou cumprir o voto. Eu falei, quando é que vence o plano médico da menina? Ele falou, terça-feira. Era tipo quarta ou quinta, assim. Aí eu já peguei aquele dinheiro, já separei. Falei assim, mas sem dúvida nenhuma, na segunda-feira eu ligo para ele, pego eu pego código de barra e vou pagar esse negócio, pelo amor de Deus. Isso é ridículo, ridículo. Um pastor que recebe dízimo e a ovelha passando necessidades é um desgraçado, é um filho do cão, para não falar filho de outra coisa, porque desculpa, mas eu tenho ódio de quem usufrui da igreja. Eu tenho ódio profundo de bandido mercenário da fé. Ódio, de verdade, vocês não fazem ideia. Se eu pego, eu esmurro a cara, quebro dentes. Vocês podem ficar escandalizados com isso, não me importa. E aí, quando chegou na segunda-feira, liguei pra ele. Falei, Emerson, eu tô dando nomes, porque essa história é real. E porque ele permitiu. Emerson, dá o código de barra aí que eu quero pagar o negócio da sua filha. Porque, pelo amor de Deus, a última coisa da minha vida que eu faria era largar a criança sem plano médico. Aí ele virou e falou assim, pastor... Ai, que vontade de chorar. Deus é muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso demais. Obrigado, Jesus. Ele falou assim pra mim, pastor, não precisa. Não precisa. Porque eu acabei de fechar um contrato com um prédio, eles pagaram à vista. O dinheiro para pagar a bebê deu, inclusive eu estou transferindo os 10% desse prédio, né, que ele pegou, que deu R$400, velho. Você acredita, velho? Você acredita? Deus supriu mais ainda, cara. É maravilhoso. É maravilhoso.
Amanda tá dizendo que eu tenho que vigiar e orar por eles. Sinto muito, meu bem. Tem hora que não é oração, tem hora que é ação. A gente ora, óbvio, mas se eu pegar, por exemplo, um bandido desse, ele tem que levar uma coça. A gente ora por ele, claro que ora, depois dá uma coça. Faz os dois ao mesmo tempo. Amém? Esse é o nosso Deus. Por que eu tô falando isso? Porque você não precisa. Você não precisa desobedecer. Você não precisa desconfiar. Se você mantiver obediência e fidelidade, é o próprio Deus que é aquele que patrocina o plano dele na sua vida. O que for necessário para que a sua vida seja plena em Jesus, ele vai suprir. Se você andar em obediência, é impossível que a sua vida não seja uma vida abundante. Eu não estou falando de riquezas, não estou falando de luxo, não estou falando de ostentação. Eu estou falando de uma vida feliz. Feliz, 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 feliz. Eu estou dando testemunhos que eu vivo, ok? Quando o pastor Arthur me chamou para fazer essa viagem com ele, que inclusive ele teve que sair no meio do caminho porque a mãe dele morreu, eu saí falando ele, né, não temos condições financeiras. E eu postei hoje, é verdade. Nós saímos, eu saí com a carteira, falei, não vou levar nada. A carteira não tinha nada. E hoje eu tô com a carteira aqui, ó, tá aqui. Posso mostrar para vocês, eu não ligo de mostrar. Tá aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. R$ 250. O que é isso? Deus supre a necessidade para pagar todas as coisas. Creia, meu filho, creia e obedeça. Eu não estou falando de riquezas. Não estou falando dessa teologia da prosperidade maldita que muitos creem, que esses televangelistas. Eu estou falando de um Deus que vai suprir as suas necessidades. Eu estou falando de necessidades. Eu não estou falando do seu luxo ostentador, asqueroso, desnecessário, ganancioso. Não estou falando disso. Eu estou falando de um Deus que ele vai zelar para que o ministério dele na tua vida se cumpra. É isso que eu tô falando. Você não precisa de obedecer. Essa palavra tá gritando no meu coração hoje. Porque o rei Senaqueribe, ele fez isso, cara. Ele fez isso. O rei Ezequias, ele pegou o dinheiro do templo e deu. Ele vendeu os valores celestiais. Ele creu que ele precisava desobedecer para ser abençoado. Para que ele não fosse atacado pelo inimigo, ele. Caramba, velho, a gente faz isso direto. Sabe? A menina com medo do menino não gostar dela e ela ficar solteira porque ela tá carente, ela aceita, por exemplo, mandar foto pelada pro cara. Sabe? O cara, ele tem vontade de assistir a TV e ele não tem condições de pagar a TV, então ele compra aquele canal, aquele bagulho lá, pirata, que desbloqueia canais piratas, sabe? Ele aceita coisas ilegais, velho. Ilegais. Ah, gente. Deus, ele tem nos chamado para viver uma vida pura. Você não precisa desobedecer para que a sua vida dê certo. Você não precisa disso. E aí o inimigo lá vem provocar. Ele vem provocar dizendo assim, olha, talvez você... Vamos voltar. Eu tô muito louco hoje. Jesus, eu tô muito louco hoje. É boa palavra, Pablo. Jesus não orou pelos que estavam fazendo comércio, ele chegou na chicotada. Perfeito, 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 é isso. Falou tudo. O representante do rei Senaqueribe veio. Tá ali, ó, gente, quem ficar com dúvidas sobre o dízimo, é só entrar no YouTube e colocar Daniel Saad dízimo. É o primeiro vídeo, você vai entender tudo, tá explicadinho lá. Talvez vocês digam, o representante da Assíria falando para o povo de Israel que estava confiando que eles não seriam destruídos. Aí ele diz, ou vocês estão confiando no Egito, só que o Egito vai trair vocês, ou vocês estão confiando nesse Deus de vocês. Mas olha só o que ele fala, mas não foi esse Deus que o próprio rei Ezequias insultou quando ele destruiu o altar? Quando que ele destruiu o altar? Quando ele pegou o ouro para dar pro rei da Síria. Então ele está falando, vocês estão falando que Deus vai guardar vocês? Vocês desobedeceram Deus, vocês insultaram, vocês nem confiam no Deus de vocês. O diabo zombando, olha o diabo zombando. Quantas vezes Deus usa, quantas vezes o diabo usa, até às vezes familiares nossos, para provocar, para humilhar, para insultar. Que coisa horrorosa. Olha só, ele continua provocando. Vou falar uma coisa para vocês. Façam um acordo com o rei da Síria.
Se vocês tiverem 2.000 soldados, nós daremos 2.000 cavalos para vocês. Em outras palavras, eu vou dar para vocês 2.000 cavalos se você tiver 2.000 soldados. Nem 2.000 soldados eles tinham. Nem 2.000 soldados eles tinham. É como um cara muito rico chegar para um bem pobre e falar: escuta, se você tiver espaço na tua garagem, eu te dou uma limusine. Mas ele sabe que o cara não tem espaço. É para humilhar, é para zombar, é para trucidar a moral. É assim que o diabo quer fazer com quem erra. É assim que o diabo faz, ele gosta de provocar, velho. E aí, olha só a continuação, vocês acham que com esse exército minúsculo, vocês conseguem pensar em desafiar o menor dos servos do meu senhor? Cara, eu vejo o diabo falando aqui. Então, os representantes do rei pediram, olha que covardes, velho. Eles pediram para o representante do rei da Assíria: por favor, fale conosco em aramaico. Porque se você falar em hebraico, o povo entende e vai ficar morrendo de medo. Covardaiada. Então o porta-voz disse: não, senhor, vou falar no hebraico para que todo mundo entenda. E aí ele vira e fala com o povo, fala assim: olha, presta atenção, o rei Ezequias está tentando enganar vocês. Nós faremos com que vocês fiquem com tanta fome e sede que vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Olha, cara, a provocação é o diabo falando assim para você: se você continuar obedecendo a Deus, você não vai ser feliz. Se você continuar indo na igreja, você não vai aproveitar a vida. Caramba, gente, olha só, Deus está mandando eu falar aqui de novo. Se você está com esse pensamento de que andar com Deus, você está perdendo a sua vida, é exatamente a provocação que esse cara, o representante de Senaqueribe, estava falando para o povo. Ó, se vocês confiarem no Deus de vocês, eu vou fazer vocês comerem cocô e xixi. É isso que ele falou, tá? Ele falou, a Bíblia está dizendo isso aqui. É que a Bíblia é mais meiga que eu. Ela fala fezes e urina. Eu já falo cocô e xixi, feio mesmo. Se bem que fezes e urina é tão feio quanto, né? Mas enfim, aí esse pensamento, sabe? Do tipo, servir a Deus, eu estou perdendo a minha vida. Isso é do diabo, velho. Aí, olha o que acontece. Certamente, vocês estão dizendo, certamente o Senhor nos livrará. Mentira, não creiam nisso. Olha que demônio! Demônio! Meu Deus do céu. E olha aqui a provocação. Não, faz o seguinte, não creiam no rei. Venham comigo, e eu darei para vocês plantações de uva, figueira e água para beber do seu próprio povo. E depois levarei vocês para uma terra com cereais, vinhos, pão e vinhedos. Não deixem Ezequias enganar vocês dizendo que o Senhor livrará vocês. Por acaso o Deus das outras nações livrou eles? O que aconteceu com os deuses das outras nações? Destruímos todos. Gente, o diabo, ele chega oferecendo com uma mão. Ele chega oferecendo para você o orgasmo. Ele chega prometendo para você a fama. Ele chega prometendo para você a alegria e a aceitação. Ele chega prometendo para você que o mundo é uma delícia. E você olha aquilo e fala: meu Deus, é interessante. Só que depois, a alegria do diabo, ela existe, é gostoso, gente. Pecado é uma delícia. Droga, encher a cara, beijar na boca, trair, dançar até ao chão, pornografia, nudez, é uma delícia. É fisicamente uma delícia, mas a consequência logo em seguida é desastrosa. É corrosiva, é uma faca que vai entrando no coração e você acha que dá para aguentar mais um pouquinho, e quando você menos espera, aquela faca atravessou e você está sangrando e você não encontra aquela alegria que você estava esperando encontrar. Não vale a pena. Um abismo chama o outro abismo. E esse chaveco furado do diabo foi exatamente o que ele estava fazendo. Não confie em Deus. Os outros deuses não guardaram eles. Vem comigo, se vendam em troca da falsa alegria e da segurança. Forte. Então vem o capítulo 36. Não, desculpe, 37. Ezequias, ao ouvir esse relato, rasgou as roupas. Aqui, esse rasgar as roupas na Bíblia, no Velho Testamento principalmente, é um sinal de exposição da sua própria vergonha, no sentido de uma entrega total. Quando o rei rasga as roupas,
Eu não aconselho você fazer isso hoje, porque roupa é caro. Se ele neto começar a rasgar as roupas dela, eu tô lascado, eu não vou comprar outro, não. Rasgar a roupa é um sinal de abrir o coração e entregar toda a sua intimidade para alguém. Então, o rei rasgando a roupa, ele estava falando assim, diante do Senhor, Senhor, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho para te oferecer é minha vida. Eu só confio no Senhor. Isso é rasgar as roupas. Então, ele enviou esses representantes, ele enviou para o homem de Deus. O representante de Deus aqui era Isaías. Isaías, o grande profeta. Eu amo Isaías. Por isso que eu quero pôr o nome do meu filho de Isaías. E aí ele mandou falar, contar para Isaías. Olha, conta para Isaías o que está acontecendo. Eu vou acelerar muito essas coisas aqui, porque toda essa ameaça, né? Essa ameaça que o representante de Senaqueribe fez contra Israel, eles escreveram numa carta. E eles entregaram essa carta para o rei. Então, quando o rei leu aquela carta, ele ficou desesperado e foi atrás de Isaías. E aí ele pegou diante de Isaías, eu estou resumindo muito, depois você leia o capítulo 36 e 37 de Isaías, eu vou resumir porque eu tenho só mais 10 minutos. Ele pega essa carta, a carta contando tudo isso que o outro rei falou, que ele ia destruir, que eles iam ter que comer fezes e urina, que o rei deles era esterco, que os outros reis não salvaram, os deuses não salvaram. Enfim, toda aquela ameaça, o rei pegou uma carta escrita, né, o que levaram para ele levou para Isaías e eles mostraram para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma figura da presença de Deus nessa época. Então eles mostraram diante de Deus, falando, Deus, olha só o que eles falaram de você. Senhor, olha o que eles estão dizendo. Isso é uma figura de nós pegarmos todas as nossas tristezas, todas as nossas afrontas, toda a nossa angústia, essa angústia a gente pegar e ao invés de contar na rede social, e ao invés de contar para o amiguinho, em primeiro lugar, você pegar, vai para o seu quarto e apresenta diante de Deus. Senhor, estou sendo tentado. Senhor, estou triste. Senhor, eu quero desistir. Senhor, eu não estou feliz. Senhor, eu não aguento mais. Mostra a carta das suas aflições para Deus. Mostra aquilo que te dói para Deus. Mostra para Ele qual é o seu sonho, qual é a sua dor, qual é a sua aflição. Mostra para Ele. E aí, meu Jesus Cristo, olha só a oração que o rei Ezequias faz. Que coisa mais linda. E eu quero fazer essa oração agora junto com você, pelo seu problema e pelo meu. Deus dos exércitos, Deus dos exércitos, Deus de Israel, aquele que está entronizado diante dos querubins. Só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Sim, o Criador de tudo, só o Senhor. Inclina, pois, os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os seus olhos e vê. Ouça e veja as palavras que Senaqueribe lançou, te desafiando. Eu acho incrível isso. Quando a pessoa ela entende, de uma vez por todas, que qualquer afronta contra você é contra o próprio Deus, a gente tem mais confiança. Ao invés de você falar, Deus, olha o que estão fazendo para mim, olha o que estão fazendo para você. Lembra quando Jesus chega para Paulo e fala, Saulo, né, no caso, Saulo, por que me persegues? Jesus nem estava mais na terra como ser humano, ele já tinha sido assunto aos céus, ele estava só como Espírito Santo. Mas aí ele chega para Paulo e fala, Paulo, você me persegue. Paulo perseguiu os filhos de Deus. Mas quem toca no filho, quem toca nos filhos, toca no próprio filho, Jesus. Então, aqui ele chega e fala, olha, as palavras que ele lançou contra o Senhor. Aí ele fala, Senhor, é verdade. Os reis da Síria destruíram todas as nações, lançaram os deuses delas e no fogo e o queimaram. E aí olha que interessante que ele fala, sim, Senhor, claro que conseguiram destruir, pois eles não eram ídolos, não eram deuses de verdade, somente ídolos de madeira e pedra. Mas, Senhor, você é real, o Senhor é real, salva-nos deste rei. Então todos saberão que só tu és Deus. Que coisa linda. Eu entendo que o rei aqui, ele tocou no ponto-chave. O ponto-chave é você clamar a Deus, não para ele resolver o seu problema, para que a solução do seu problema seja guardada só em você. Mas quando eu clamo a Deus, é para que o que ele fizer em mim sirva de testemunho. Por isso que eu conto tanto testemunho. Por isso que eu conto testemunhos de todos assim, essas... Como é que eu chamo? Eu e Deus na madrugada. Essa série. Né? Deus e eu na madrugada. Por que eu faço tanto? Porque eu não guardo para mim o que Deus fala comigo, eu não guardo para mim as bênçãos. As bênçãos não terminam em nós. As bênçãos são para bater em nós e refletir nas pessoas. Que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não é isso que Jesus diz? Vós sois a luz do mundo. Que os homens vejam essa luz brilhando em vós através das boas obras e dos testemunhos. Isso é ordem.
Quanto mais você testemunha, mais Deus faz você ter testemunho. Por isso que todo dia eu tenho alguma coisa para contar, porque eu sou fofoqueiro de Jesus. Eu sou um X9 gospel. Seja também. Então, Isaías, filho de Amós, profeta Isaías, enviou essa mensagem ao rei Ezequias dizendo: assim diz... Caramba, gente, me dá vontade de chorar. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Que coisa linda, meu Jesus, obrigado, Pai. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a ti, ó rei Ezequias. Visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, o rei da Assíria, esta palavra o Senhor profere agora contra ele. A filha virgem de Sião te despreza e ri de você. E está falando de Jerusalém, dos filhos fiéis. A filha virgem de Jerusalém são os filhos fiéis remanescentes da nação. Jerusalém estava cheio de gente desviada, mas ainda tinha alguns fiéis. Aqui Jesus fala, por causa dos fiéis, por causa da oração dos verdadeiros. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. Eu zombo enquanto você é destruído. Quem que você desafiou e zombou? Contra quem você levantou a voz? Contra quem você foi arrogante? Contra o Santo de Israel. Meu Deus! Em outras palavras, Deus falou assim, olha, por amor das minhas testemunhas fiéis, por amor daqueles que ainda não se dobraram, e porque você mexeu comigo, você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu vou pular aqui para ganhar tempo, porque eu tenho só mais 5 minutos. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor foi sozinho. Um anjo. One. Só um. Deus mandou um anjo do Senhor. Foi ao acampamento dos assírios e aniquilou 185 mil soldados assírios. Os que sobreviveram levantaram-se na manhã seguinte e encontraram cadáveres espalhados por toda parte. Então, Senaqueribe, o rei da Assíria, levantou acampamento e partiu para a sua terra. Voltou para Nínive e ficou por lá. Certo dia, enquanto ele adorava no templo do seu deus Nisroque, seus próprios filhos, Adramaleque e Sarazer, o mataram à espada e fugiram para a terra de Arate. E o seu outro filho, Essar, se tornou o rei em seu lugar. O clamor do rei foi ouvido pelo Senhor. O rei clamou, se humilhou, chorou, confiou, e o Senhor se agradou dessa oração. E o Senhor respondeu naquele mesmo dia, enviando um anjo. E esse único anjo aniquilou 185 mil inimigos. Você poderia olhar e falar assim, poxa, mas que Deus assassino. Deus não é assassino. Deus, ele é um pai que protege. Se eu tivesse um filho e chegasse um bandido com uma faca para enfiar no meu filho e eu tivesse uma arma, na mesma hora eu levantava essa arma e dava um tiro na cara do bandido. Não encoste no meu filho. Não toque no meu filho. Eu aceito afrontas tranquilamente contra mim. Pessoas me xingam na internet, briga. Gente, olha, eu estou defecando e caminhando para esse tipo de coisa. Mas não mexe com meu filho. Não mexe com Elinéia. Quando alguém é grosso comigo, eu ignoro porque eu não me importo. Eu sinceramente, eu sou blindado quanto a isso. Mas não mexe com Elinéia. Não mexe com quem eu amo. Deus é assim. Não mexe com os filhos dele. Não mexe com quem ele ama. Ele, se for necessário e preciso for, ele vai mandar um anjo e o anjo vai matar 185 mil soldados. Deus faz a rapa para guardar os seus filhos. Isso mostra que se o Senhor não tem limites para proteger os filhos, não há limites para o que ele possa fazer, se necessário for até o impossível, para guardar a tua vida e para fazer com que a tua vida seja uma bênção. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, poderoso e amado Pai, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, o Deus que é o Senhor da minha vida. Senhor, eu quero agora
clamar que o Senhor incline os seus ouvidos aí do seu alto trono, onde o Senhor está sentado, cercado dos 2 serafins, gritando: Santo, Santo, Santo. Senhor, inclina os seus ouvidos e ouça agora o clamor do seu povo, não pelos falsos, mas pelos fiéis remanescentes. Senhor, tem pouquinhas pessoas, tem 200 pessoas assistindo, mas são as 200 pessoas que o Senhor quis que assistissem para ouvir essa palavra, para que eles ouvissem e clamassem e entregassem, e o Senhor envia o anjo agora. Eu creio que agora anjos estão sendo enviados para guardarem as criaturas, os seus filhos das criaturas. Eu creio que anjos estão sendo enviados, Senhor, para proteger os filhos, seja de ataques do diabo, seja de ataques de inimigos, seja de situações, seja de doenças, de desempregos, de carências, de traumas, de ameaças. Senhor, anjos estão sendo enviados agora para guardar. Eu creio que na minha vida, na sua vida, na vida daquele que crê nessa palavra, eu creio que anjos estão sendo enviados para trazer testemunhos e milagres ainda nessa semana. Em nome de Jesus, eu posso profetizar que, se for a vontade de Deus, essa semana você ainda vai viver milagres. Eu creio nisso, todas as minhas forças. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de verdade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amo vocês, amo vocês. Quem quiser receber as crônicas, me dá um oi. A crônica está mais fácil porque eu estou enviando pelo link do Google Drive. Você não precisa nem receber por e-mail. Pode pedir. Eu vou deixar aqui nos comentários, tá, o link das crônicas. Você vai ler a crônica, lá no final tem os dados. Se você quiser abençoar essa obra e ajudar a gente a concluir essa missão, porque eu preciso muito de orações, do amor de vocês e também, né, os recursos. Em nome de Jesus, eles virão. O que eu puder ajudar, tô aqui, amo vocês de verdade. Se eu não faço mais é porque eu não consigo, tá? Me perdoem, eu faço o meu melhor, eu dou o meu melhor. Se eu não consigo responder mais rápido, se eu não consigo ajudar mais, se eu não consigo alcançar mais pessoas, não é porque eu não quero, é porque eu não consigo. Eu faço o que eu posso, aquilo que o Senhor me permite. Mas eu faço com muito amor. Quero muito ver vocês na glória, viu? Amo vocês. Em nome de Jesus. Amém e amém.